minha esposa Natália. Nós temos 2 filhos, o Estevão, que hoje tem 10 anos de idade, e a Eloá, que tem 3 anos. A gravidez do Estevão já foi uma gravidez complicada, né? Na verdade, já foi um milagre eu engravidar, mas não foi uma gravidez fácil, né? Foi uma gravidez muito difícil. Eu passava a maior parte da gravidez internada e ele veio a nascer prematuro. E, para nossa surpresa, ele tinha uma alergia alimentar múltipla que até então desconhecida. Nós não sabíamos dessa doença, que é uma doença rara, e nem os médicos sabiam dessa doença. E quando ele nasceu, ele broncoaspirou o meu leite, o leite materno. E aí foi um momento muito difícil, né? A gente foi às pressas com ele para emergência, muito inexperiente, pai de primeira viagem, né? Precisou de intervenção cirúrgica algumas vezes, drenar os pulmões, e ele caiu para 1,5 kg, né? Uma criança que já era prematura. Então, assim, os médicos, já eles chegar naquele nível, né, ainda lutando pela vida, já era um milagre. Mas, para nossa surpresa, depois que a gente passou por todos os momentos com o Estevão, né, e eu fiquei até um pouco receosa de engravidar de novo, porque os médicos falavam pra gente que esse problema era genético, né? E eu fiquei com muito medo, na verdade. E o Samuel orou mais uma vez pela gestação, até por tudo que a gente já tinha passado, e profetizou, mas dessa vez demorou um pouquinho, né? A gente passou um ano ali, eu creio que esse ano foi um ano de preparação que o Senhor permitiu a gente passar, até que eu engravidei da Eloá. Foi uma gravidez totalmente diferente da gravidez de Estevão, foi uma gravidez mais tranquila. No entanto, foi mais difícil no sentido de que a gente descobriu algumas enfermidades da Eloá desde a gravidez da gestação. E a gente descobriu que a Eloá tinha uma alteração nos rins, tinha uma hidrocefalia e tinha uma cardiopatia, um problema no coração grave, e que ela precisaria de 2 ou mais cirurgias quando nascesse. E aí o médico conversou conosco, né? Foi muito claro, inclusive o médico foi o enviado de Deus, né? Ele chorou junto conosco e ele falou que mais de 2 malformações sugeriam uma síndrome e que a gente torcesse para que fosse síndrome de Down. E a gente ficou muito surpreso, inclusive no dia que a gente recebeu essa notícia, era o dia do aniversário do Leandro, né? Foi um momento muito difícil, porque os irmãos ligando, os familiares para dar parabéns, e a gente naquela crise toda, porque a gente recebeu aquela notícia. E mais uma vez a gente teve a oportunidade de exercer a nossa fé. A gente vivia num embaraço muito grande e que afetava muito a nossa vida. Em relação a dívidas, né? A gente tinha uma loja, aparentemente a gente era estabelecido, era uma loja que a gente tinha há 25 anos, e no decorrer desse tempo, quem fazia essa parte administrativa era comigo, e as compras era com Lalinha. E de certa forma a gente foi fazendo dívida, viajava constantemente para São Paulo, viajava direto. Chegou um determinado momento da nossa vida que virou uma bola de neve, porque o que acontecia? A gente fazia um empréstimo num determinado banco, né, porque a gente não tinha um capital de giro, e a gente pegava esse dinheiro, a gente ia para São Paulo, fazia as compras, comprava as mercadorias e vendia as mercadorias. Só que chegou um determinado momento que o movimento caiu muito, e a gente sempre teve aquele pensamento, vamos mandar certinho, pagar todas as notas, pagar direitinho, cobrir direitinho, dar a César o que é de César. A gente sempre teve isso, a gente nunca fugiu sobre isso, mas só que começou a embolar muito. E eu pegava empréstimo em outro banco para cobrir o banco anterior. Então aquilo foi virando uma bola de neve, uma coisa terrível que aconteceu. E quando a gente se deparou com o montante da dívida que a gente tinha, eu comecei a desesperar. Na verdade, eu tinha uma vida vazia, né? Sem esperança, sem fé. Era imatura emocionalmente falando, né? Tinha, assim, na realidade, muitos complexos de inferioridade, complexos de rejeição. Tinha muitos amigos, mas que, na verdade, eu não me sentia inserida no meio deles, né? Me sentia sempre vazia. E isso tudo fez com que a minha vida fosse uma vida muito sofrida, né? Eu tinha muitas depressões, né? Eu tinha uma depressão, na realidade.
Deus já vinha cuidando de nós, inclusive do Estevão, mas teve um momento chave que foi aonde ele já estava voltando do centro cirúrgico pela segunda vez, até demorou um pouco para acordar, para voltar da anestesia. E ali no meio de um momento de muita agonia, eu fiz uma oração a Deus. Na verdade, eu ajoelhei ali no leitozinho que ele estava, né, fazendo um carinho nele, impus minhas mãos sobre meu filho e fiz uma oração a Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor quiser levar o Estevão, o Senhor pode levar. Porque eu vou continuar te servindo, eu vou continuar te amando, eu vou continuar confiando no Senhor. E a oração foi mais ou menos nesse sentido, que eu não desistiria da vontade de Deus, do meu chamado, em função de uma perda, né, ainda que fosse do meu filho. E foi muito interessante porque uma semana depois ele estava fora do hospital, de uma forma assim muito milagrosa. Já na questão da Eloá foi muito interessante também, que também passou pela oração, porque como a Natália já falou aqui, a gente descobriu a questão da Eloá ainda na gestação. E foi num retiro, num encontro de pastores que estava acontecendo na cidade de Cabo Frio. E Deus todo momento cuidando de nós. No último dia, os irmãos impuseram as mãos sobre a Natália, sobre a barriga dela, e declararam cura. E ali havia um prognóstico de hidrocefalia. E ali o ponto-chave foi que ela seria curada de hidrocefalia. Mas o interessante foi que logo após essa oração, o exame comprovou que ela tinha hidrocefalia. O parto da Eloá foi antecipado por conta do perímetro encefálico dela, que seria enorme, só que na hora do parto ela não tinha hidrocefalia nenhuma, né? O médico tirou a elazinha e olhou e falou assim: aí mãe, ó, hidrocefalia não tem. E ali a gente constatou como um milagre de Deus, por conta de uma intervenção, né, do Senhor. A Eloá nasceu sem hidrocefalia. A questão dos rins dela, apesar de realmente ter um rim ser um pouquinho maior que o outro, a função renal dela é normal. E a questão do coração, que realmente havia uma cardiopatia, também cremos que Deus curou através de uma intervenção cirúrgica. Com a ajuda dos irmãos, olhando, mostrando no nosso interior: Flávio, ó, isso é pecado, querido, isso você está ostentando. Aí quando isso se deparou conosco, quando a gente concebeu que isso era pecado, e a gente falou: não, realmente, aí os irmãos entraram, foi providência. Olha, eu quero falar para vocês, né, que foi assim, a providência de Deus, quando a gente entendeu a questão da sujeição, da submissão, foi fundamental na nossa vida, fundamental. A gente saber, como eu falei anteriormente, saber que Deus usa a pessoa. E quando eu conheci a Jesus, foi apresentado por uma amiga, Jesus veio e transformou a minha vida. Ele aonde tinha um vazio, ele preencheu com a vida dele, né? E aí me trouxe esperança, me trouxe renovo de fé, me trouxe sonhos que haviam sido perdidos. Hoje a gente, posso dizer para todos vocês que a gente hoje vive tranquilo, graças a Deus. E graças à vida dos irmãos que entraram e foram firmes conosco. Deus, quando ele entrou, ele transformou de uma forma tão brilhante que hoje eu posso dizer que foi assim a melhor decisão, né, da minha vida. Jesus, ele trouxe para mim muitas alegrias, muitos amigos. Eu fui inserida no corpo de Cristo, né, onde as pessoas que entraram, os irmãos que entraram, começaram a cuidar de mim, né. Hoje eu posso dizer com propriedade o quanto eu sou bem cuidada, né? Tenho uma paternidade funcional, uma maternidade funcional, e isso faz uma total diferença na minha vida. Hoje os meus filhos, como a Natália falou, estão normais, né? Tem questões específicas como qualquer criança, mas nessas questões específicas eles foram curados para a glória de Jesus Cristo. Amém. E isso é digno de ser contado, digno de ser testemunhado para toda a eternidade. O que Deus fez por mim, pode fazer por você também. Tão difícil é
e a vitória alcançar. Não desistirei jamais de lutar, pois meu Cristo prometeu ao meu lado sempre estar, e eu confio na sua palavra que transforma o meu coração. E quando em tristeza, eu posso me lembrar. Forças para enfrentar as provações e a vitória alcançar. E ao abraçar o meu Jesus, eu não lembrarei o que passou, e toda lágrima caída será recompensada. De viver com Deus, pois a promessa de Deus é maior. A promessa de Deus, ela é maior. E Ele mesmo já venceu numa cruz. E por isso Deus nos dá forças para enfrentar as provações. Glória alcançar, Boa noite, paz. Como ele já falou, meu nome é Bruno, sou casado com a Michele. Nós temos 11 anos de casado, vamos completar agora dia 31 de março, 11 anos de casado. Temos 2 filhas, mas a nossa história não foi tão bonita assim. Nós tivemos 5 anos de vida sem Cristo, antes de Cristo. E esses 5 anos foram 5 anos muito difíceis, porque era um relacionamento sem compromisso, um relacionamento sem verdade, um relacionamento baseado em traições, baseado em brigas, intrigas, muitos problemas. E eu conheci a Michele, eu já estava envolto nas drogas, preso nas drogas. Eu já tinha uma profissão, eu sou militar, sou concursado. E nessa época eu conheci a Michele, eu vivia uma vida muito medíocre por conta das drogas, porque eu muitas das vezes não tinha comida na minha casa, mas tinha droga. Eu muitas das vezes comia algo à noite, que era o que sobrava na minha despensa. Muitas das vezes eu fazia uma farofa, porque era o que tinha. Eu tinha muitas pessoas à minha volta, mas ninguém sabia da minha dificuldade, ninguém sabia do que eu passava. E não via passar fome por conta da minha profissão, por conta do meu trabalho. Eu tinha café, eu tinha almoço no meu trabalho. E nesse tempo, nesse embaraço todo de drogadição, desse tumulto, eu e ela, das traições, das decepções, um amigo se converteu. Um amigo se converteu aqui no ID.
E aquilo mexeu muito comigo. Alguém era muito próximo, era um cara muito próximo de mim. E aquilo mexeu muito comigo, mas eu ainda vivendo a vida que eu vivia. Um determinado dia, um irmão também que reunia aqui me fez a seguinte pergunta. Ele me fez 2 perguntas, na verdade. Uma se eu conhecia Jesus e outra se eu era feliz. Eu não me lembro muito bem da resposta, mas ele sempre fala, e até hoje ele fala que o meu semblante mudou, a minha cara mudou, porque realmente eu não era feliz. E aí começaram investidas, começaram convites, mas como eu passava às vezes dias inteiros drogado, passava o dia inteiro na droga, eu achava que eu não podia estar aqui, eu não podia vir para cá. E numa sexta-feira à noite, eu lembro bem, aqui a gente ainda reunia no sábado, eu no meu consciente falei com Deus que eu queria ir lá naquele lugar, eu queria ir lá na reunião. Eu queria, mas não queria passar por nada daquilo que eu passava durante o dia, eu não queria me drogar, eu não queria encontrar as pessoas, eu não queria... Por incrível que pareça, no dia seguinte eu fui para os mesmos lugares, encontrei com as mesmas pessoas, mas não me droguei e vim à reunião. Eu já cheguei aqui decidido. Eu já cheguei aqui, eu não me lembro nem qual foi o apelo, nem qual foi a palavra. Eu já vim querendo Jesus, querendo mudar a minha história. Meu nome é Michele, como ele já falou. E minha vida antes de Cristo, eu achava que eu vivia normal. Trabalhava, estudava, fazia curso no Rio. Me achava linda e maravilhosa. Só que vazia por dentro, né? Muito vazia. Me questionava por que as pessoas ficavam perto de mim por interesses do que eles podiam se aproveitar. E, na realidade, quando eu me deparava, não tinha, né, os verdadeiros amigos perto, alguns deles. E, assim, eu tinha muitos traumas de inferioridade, sabe? Eu me sentia muito sozinha, morava numa bela casa, mas vazia, oca. E eu pensava cá comigo, eu falava, impossível a gente viver essa vida, trabalhar, sabe? Ter, né, essa natureza toda, a gente curtir essa vida do jeito que a gente curte, loucamente, né? Porque me envolvi também com drogas. E nada preenchia, ficava sempre vazio. Eu falei, impossível a vida ser só isso. E foi quando eu conheci Bruno. Aí vocês me perguntam se melhorou. Eu digo para vocês que piorou, porque o bichinho deu trabalho. E só que durou um tempo só isso, porque ele foi mudando. Eu pude observar mudanças na vida dele, no comportamento. Isso me atraiu, mas ele não me dizia o que era, o que ele estava fazendo. Eu achava que eu ia pegar ele de novo numa mentira, né, no flagra, vamos dizer assim. E ele só falava no tal de projeto, não me convidava. Começou a falar uns outros nomes de outros amigos. E eu falei, eu vou pegar ele. E eu falei, hoje tem esse tal do projeto, não tem? Ele falou, tem. Aí eu falei, eu posso ir? Aí ele falou, pode. Aí eu falei, estou pronta. Daqui eu não saio. Ele não vai ligar para ninguém, não vai desmarcar nada com ninguém. E cheguei aqui e encontrei esse mundo. Encontrei essas pessoas, entrei por aquela porta enorme ali, veio um monte de meninas sorrindo para cima de mim. Eu falei, ih, que negócio estranho, não conheço ninguém. Eu não tinha isso no mundo, né? E também era a única coisa que me restava, porque eu já tinha feito tanta coisa para me preencher, que era só mais uma opção que eu tinha na época. E fiquei aqui no meio de vocês, louvei ao Senhor, né? Que vocês diziam Senhor, estava no meio aí da multidão, mas eu tinha muita dificuldade. Eu falei, que mundo é esse? Que bando de louco é esse que levanta a mão, que chora, que ajoelha? E eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu não te amo, não te adoro, não sei quem você é. Se você não se mostrar para mim hoje, eu vou voltar para onde eu estava, porque eu não estou entendendo nada. E Deus se mostrou. Eu tive uma experiência com Deus. E Ele me fez de joelhos,
E eu ria e chorava ao mesmo tempo. E eu nunca mais fui a mesma. Eu nunca mais tive dúvida para onde eu iria. E eu permaneci pela fé, permaneci pelas experiências, tive o cuidado dos irmãos, tive pessoas específicas em tempos específicos na minha vida que vieram me ajudar na caminhada. Esse processo pós-conversão, né, pós as nossas decisões, foram muito interessantes, como a Michele falou, de pessoas que cooperaram conosco, pessoas que... Eu tenho um amigo que ele ia na minha casa todos os dias para me guardar, porque na frente da minha casa eram pessoas do meu ciclo de amizade que praticavam tinham as mesmas práticas que eu tinha anteriormente. Mas aí a gente andou como tinha que andar, sujeitando, confiando, mudando hábitos, mudando atitudes. E aí chegou o dia do meu batismo, mas nós não nos batizamos juntos, até por conta dessas dúvidas que ela tinha. Ela acabou esperando um pouco e isso acabou gerando uma dúvida em mim se ela era a mulher que Deus tinha para a minha vida. E eu comecei a orar a Deus para que Deus confirmasse isso e ela veio a batizar. Isso foi uma resposta das minhas orações. E no dia do batismo dela, eu pedi ela para que a gente ficasse noivo. Sugeri um noivado e ela aceitou. Nós ficamos noivos num noivado muito bonito na casa dos pais dela, com a presença de alguns irmãos. Foi um dia muito especial para a gente. Tem alguns detalhes desse dia que foi muito interessante. E aí começou o processo casamento, né? A sujeição. A gente vinha de um relacionamento, né, totalmente mundano. E aí a gente começou a plantar e a perseverar. E a gente começou a guardar dinheiro, e a orar, e a preparar. E um dia, numa reunião aqui, Deus falou muito claro ao meu coração e ao coração dela, que a gente não precisou nem de conversar sobre o assunto. A gente olhou um para o outro e falou assim... estamos pensando na mesma coisa? Aí nós ofertamos aquele valor que a gente tinha até então guardado para o nosso casamento, e Deus abriu as portas para o nosso casamento, que nós pagamos tudo à vista, não ficamos com nenhuma dívida para o nosso casamento, ainda viajamos com valor, graças à fidelidade de Deus e o comprometimento que nós tivemos com o Senhor naquele tempo. E o processo de restauração, de transformação, de mudança de vida, Deus não parou, Deus foi fazendo mais e mais. E tivemos algumas experiências, fora a experiência da cura da alma, tivemos experiências na nossa família de curas físicas. Teve livramentos, como a gravidez da Sara, que eu tive pressão alta, né? E Deus me livrou do pré-eclâmpsia. E ela não nasceu defeituosa, não teve que ir para a incubadora, prematura sim, mas teve o livramento dela e o meu livramento. Antes dela nascer, um detalhe que eu acho importante é que teve um irmão que a gente nem conhecia, ele acordava de madrugada, pegava a gente, o carro era emprestado também, porque a gente não tinha carro, e levava a gente para o Rio, e passava o dia no hospital no Rio. Sabe, um irmão assim que a gente nem conhecia, que foi enviado por Deus pelo amor, né? Teve depois a Esther, fiquei grávida da Esther, a Esther nasceu. Teve complicações também, a questão de pressão alta, mas correu melhor a gravidez. Mas depois que ela nasceu, ela começou a ter muita pneumonia, uma atrás da outra. Teve, assim, pneumonias, assim, 4 repetitivas, muito constantes. E tivemos o diagnóstico de tolerância à lactose. E eu falei, Senhor, não aceito isso, né? Tudo tu podes, e eu creio em ti. E numa reunião como essa, teve o apelo, né, para as pessoas enfermas, e eu trouxe a Esther. E apontei para a menina que era ela que precisava ser orada, fechei os olhos e orei, louvei ao Senhor. Falei, eu entrego a minha filha em tuas mãos mais uma vez. Os pastores também já tinham orado ela. E a minha fé não minou minha fé. Eu perseverei. Com isso, quando eu abri os olhos, a Esther está sentadinha no meu colo, a Esther já estava deitada, que ela não deitava por conta da pneumonia, né, sufocava ela. Ela já deitada no colo da irmã, mas não era mais uma, eram 2 irmãs abordando a Esther.
orando por ela. E o Espírito Santo falou comigo, ela está nos meus braços. Eu falei, cura. E ele curou. Que eu tive a plena convicção disso, sabe? Quando você tem convicção do Senhor. E eu não conseguia nem voltar para o lugar. Eu botei Esther no chão, ajoelhei aos pés dela e só chorava, porque eu sabia que o Senhor tinha curado. E fui, andei, eu falei, agora eu vou fazer o exame, eu vou mostrar para todos, para a honra e glória dele, que ele curou a minha filha. Aí eu fiz o exame de sangue, deu negativo. Aí eu falei, agora só falta um médico ir lá e dizer que é impossível na medicina. Levei ela no pediatra, o pediatra olhou, não, Michele, 6 meses só com tolerância à lactose, impossível isso na medicina. Eu falei, agora eu estou satisfeita, agora o meu Senhor tem toda a honra e toda a glória. E, por mais uma provação do Senhor, que o Senhor vem nos provando a todo tempo pela nossa fidelidade, nossa fé, Ele usou uma irmã daqui, mais uma vez, com todo amor, e a irmã falou, Michele, você já viu essa pinta sua nas suas costas? Vai ver, ela não está com uma aparência legal. E eu fui nos profissionais e descobri que eu estava com câncer de pele. O melanoma, que ele é muito agressivo. E fiz os exames, fiz a biópsia e constatou. E faltava 3 milímetros para pegar na corrente sanguínea e da corrente sanguínea sem destino aonde ia parar. As células malignas podiam parar em qualquer lugar e se desenvolver. O câncer de pele ele é silencioso, né? Quando você vê, você já está com seus órgãos tomados e não sabe nem qual foi a procedência. E eu tive fé nessas músicas que a gente ouve, que a gente canta. Eu fui alimentada pelas orações dos irmãos. Que cada irmão que falava que orava por mim, Deus falava comigo, eu estou junto com você. Cada zap que eu recebia, cada irmão, às vezes que eu nem conhecia, vinha e falava, você que é a Michele, eu estou orando por você, eu orei por você na minha IL, olha, estamos juntos, olha, a gente estava lá na intercessão orando por você hoje. E aquilo foi me enchendo de fé, E eu falei, Senhor, está contigo, usa, para a honra e glória do teu nome mais uma vez. E assim foi. Teve o câncer de pele na minha cabeça, mas esse já foi o carcinoma, já foi menos agressivo. Do tamanho de um morango foi tirado. Eu teria que estar sedada, porque o médico não esperava o tamanho, quando minha cabeça foi raspada, o médico não esperava o tamanho da lesão. Ele falou, Michele, você tinha que estar sedada. Você é corajosa, você é forte. Aí eu falei, não, mas o Deus que eu sirvo, Ele vai me fazer forte. Aí ele falou, então vamos fazer essa cirurgia com você acordada, topa? Eu falei, topo. E eu fiquei naquela maca gelada, intacta, sem me mover. E o Espírito Santo todo o tempo falando que Ele estava comigo. E eu falando, Espírito Santo, não me deixa, Espírito Santo, não me deixa. E eu intacta. Cada anestesia era um ferro quente na minha cabeça. Sabe? Eu levei, acho que mais de 8, porque eram 2. E eu senti cheiro, senti raspar, né? Ouvia, sentia faro, enfim, vi tudo, né? Senti tudo. E tirou do tamanho de um morango e, mais uma vez, Deus me livrou, porque fui cuidada, né? Fui orientada pelos irmãos, fui amada, e isso fez toda a diferença, toda a diferença. E se você que está aqui, ou ainda está aqui, Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para você, independente do que você passa. Aquilo que Deus fez comigo, pode também fazer por você. Nesse tempo sem Cristo, é muito comum eu vivi isso, começar muitos projetos, muitos planos e não concluir. Quantas foram as coisas que eu comecei e não concluí? E eu, no início dos anos 90, sempre gostei de praticar esporte. No início dos anos 90, eu comecei a fazer jiu-jitsu. E, como garoto, gostando de tudo que fazia, investindo tempo, investindo a minha vida naquilo,
mas esse tempo de drogadição acabou com todos os meus sonhos, os meus planos, com tudo que eu pensava para aquilo na minha vida. Mas Deus é tão poderoso e a restauração dele é tão eficaz na nossa vida, que depois que eu me converti, eu voltei a ter foco, eu voltei a ter determinação nas coisas que fazia, inclusive isso. Mas por que eu estou ressaltando isso? Porque hoje eu posso, com essa ferramenta, cooperar com a vida de outras pessoas. Nós temos o ProID Jiu-Jitsu, que é uma iniciativa da igreja, que funciona aqui para evitar que jovens e adolescentes se envolvam no mundo das drogas, para ser uma ferramenta no tratamento de pessoas que estão ligadas ao Provid. Então, Deus foi muito bom, porque além dele me tirar do lamaçal que eu vivia, dele me tirar das derrotas que eu tinha, ele me trouxe, ainda me fez poder cooperar com outras pessoas, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que ele me deu a condição de praticar, de fazer. A gente, nesses dias, sabendo que ia estar aqui, começou a relembrar de tudo que Deus fez. A gente chorou muito esses dias, a gente sorriu muito esses dias. E um texto que veio à nossa memória foi lá em Êxodo 13:3, a parte A desse versículo fala assim, ó: disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Na verdade, a gente não tinha força para sair onde a gente estava. Na verdade, a gente estava cansado de tudo aquilo, mas a mão forte do Senhor nos tirou de lá. E hoje a gente pode lembrar desse dia. E eu quero que muitos aqui lembrem desse dia de hoje, que eu creio que Deus vai tirar com mão forte muitos da servidão hoje. Porque o que Deus fez por nós, pode fazer por você.